E eu trabalho mais é com evento, assim, 99% é festa infantil. E eu vi Uhum. que tu fala bastante em iluminação de LED. E eu queria dicas para fotografar. Eu sei que as casas de festas infantis são bem claras. E eu acabo fazendo o que tu fala mesmo, que é clarear tudo. Eu rebato o flash. E, e eu acho que tô fazendo tudo errado. Tá, deixa eu só entender, Fabiane. Cortou bem na hora que você falou. Você fotografa há 6 anos, é isso? Foi bem nessa hora que cortou. Isso, 6 anos. isso. Então tá bom, só para mim ter certeza. Bom, vamos por partes. Você acabou de me falar uma coisa interessante, né? Você disse que as casas de festas de aniversários infantis costumam ser bem claras. É isso mesmo que você Sim, falou? sim. Então tá bom. Então por que é que você usa flash se ela já é bastante clara? Primeira Não pergunta. sei. Então tá, eu imagino que eu sei por quê. Sabe? Porque Hum. eu acho, posso estar errado, mas eu acho que você usa Eu porque tem tinha. que usar, meio que sem É, pensar. eu tinha a ideia que a foto de festa infantil tinha que ser tudo muito claro. Uhum. Mas eu tô agora começando. Eu vou te dizer que eu me acomodei. Quando eu iniciei, eu só fiz um curso básico e um de flash. Nunca mais eu estudei, fui. Como eu tinha sempre bastante trabalho, a agenda sempre cheia, e eu acabei me acomodando. Só que chegou um momento que eu não evoluí mais e eu quero aumentar minha renda. Eu não consigo. Eu subo o valor por ano, assim, um reajuste, mas eu quero ganhar bem mais do que eu ganho hoje. Que legal, Fabiano. Que legal o seu relato. Aí como é louco, né? Muitos fotógrafos. Tu tá agenda cheia, a gente faz o quê? A gente acaba não indo atrás de melhorar, né? A gente acaba fazendo. É até às vezes por falta de tempo mesmo, né? A gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai Verdade. fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E quando vê, a gente para e olha e diz assim, cara, a gente tá fazendo, eu tô fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo no passado. Tô fazendo agora a mesma coisa que eu tava fazendo 2 anos atrás, imagina, né? E não dá. Então, que É legal, cara, que verdade. legal. Vamos lá, deixa eu te ajudar. Primeira coisa que você tem que entender é que todo mundo que usa flash, todo mundo não, desculpa. Boa parte dos fotógrafos que usam flash, eu sempre divido em dois seres o fotógrafo que usa flash. Primeiro, o cara que sabe usar flash e acaba que usa ele às vezes fora da câmera, normalmente dois flash fora da câmera, e cria umas luzes muito loucas, muito massa, e essa é uma parcela minúscula, minúscula mesmo, pouquíssimas pessoas. E existe uma parcela muito maior, que é o cara que usa flash em cima da câmera e não necessariamente sabe por quê. Ele só usa. Porque ensinaram para ele que tem que usar, e na dúvida, fotografia é luz, então quanto mais luz, melhor. Na verdade, não é bem Sim. assim, né? Claro, como aquilo que você mesmo falou, né? Clarear é diferente do que iluminar. Então, hoje em dia, a gente não tem que mais clarear a fotografia. Antigamente era assim, se usava flash porque, né, as câmeras precisavam de muita luz. Hoje, cada vez mais, as câmeras precisam de menos luz. Então, a gente precisa saber iluminar melhor. Então, fotografia de festa infantil, na sua maioria, eu nunca uso flash. Por quê? Hoje faz tempo que eu não faço, deve fazer, acho que no último ano eu não fiz. Bom, esse ano também, obviamente, eu não fiz nenhum aniversário. Eu não lembro se 2019 eu fiz, acho que até fiz. Mas faço poucos, né? Normalmente faço de pessoas que já são meus clientes e tal. Então, o que acontece? Normalmente, como é claro, eu acabo que não uso flash, uso somente a luz do ambiente. Mas isso não quer Não dizer usa que às nem vezes LED? sem LED, sem Hum. nada. Sem LED, sem nada. Por quê? Porque a ideia é mostrar às crianças como elas estão ali. E como você mesmo falou, existem casas de festas infantis que são mais escuras, mas a maioria Sim. é clara. Né? Então, assim, a festa é de noite, durante a semana. Então tá, talvez às vezes precise de uma luz extra. Então, sim, de repente o LED, ou então sim, até de repente o flash. Mas eu só uso LED, eu só uso flash quando eu preciso de luz extra. Então, esse é a primeira coisa que eu quero botar na sua cabeça. O problema não é o seu flash, o seu LED. O problema é saber quando usar e por que usar. Então, a maioria não saca exatamente quando usar. Né? Ou muitas pessoas usam o flash porque ainda não tem dificuldade na fotometria. E o flash ajuda na fotometria. Por quê? Porque se você estiver aqui me fotografando, eu virar para o lado, de frente para essa luz aqui, a fotometria vai mudar, certo? Sim. Só que o que acontece? Como o flash está ali, ou no automático, ou no TTL, ele compensa. Então ele meio que dá essa regulada. Então o que acontece? A galera não saca isso. Tem muita gente que diz assim: ó, eu fotografo manual com isso. Aí você vai olhar, mas está sempre com o flash rebatido. Pode até fotografar em manual, mas o flash está controlando isso, botando mais luz, botando menos luz. Então, na verdade, é um falso manual. Porque, na verdade, quem está regulando a potência de quanta luz vai para o ambiente é o flash. E não é você, não é um fotógrafo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a galera fala, eu uso flash para não tremer.
Tá, mas peraí, é só subir a velocidade. Você não tem que usar o flash para não tremer. Então, primeiro a gente tem que identificar isso, tá, Fabiane? A gente tem que entender o porquê você está usando flash. Primeiro, precisa de flash porque é um ambiente escuro? Beleza, então temos que usar e vamos aprender a usar certo. Número 2, não precisa usar. Então, se não precisa usar, eu não usaria. Por quê? Pensa comigo, toda vez que você está fotografando com flash, acaba disparando. As crianças percebem, não percebem? Sim. Então, as pessoas acabam percebendo o tempo todo que você está clicando elas. Ou quando você está clicando, ou quando você não está clicando. Então, eu gosto dessa história de não ter flash. Às vezes, quando eu não preciso nem ter LED. Por quê? Porque eu estou ali quase que as pessoas não percebem se eu estou clicando ou não. Só o barulho da câmera. Porém, uma festa infantil normalmente tem música, tem criança gritando. A galera nem escuta o barulho da minha câmera. Ou seja, eu estou ali e não sou o fotógrafo. Eu sou um cara que eu estou ali fotografando e as pessoas não me percebem tanto assim. Então, isso faz com que a gente passe, eu consiga passar por mais por despercebido no meio das crianças. E isso faz com que eu consiga fazer algumas fotos com uma visão mais de criança e não com uma visão tão de fotógrafo. Entende? Deixa de ser aquela foto só que o fotógrafo faz, que todo fotógrafo faz, e passa a ter fotografias com momentos decisivos onde eu vejo mais e trago mais essa visão das crianças. Sacou? Sim, e estranho porque eu, às vezes até com flash eu não, eu acho escuro e eu tenho que estar, às vezes, aumentando a potência do flash e eu sei que às vezes é um lugar que não é escuro e eu preciso aprender a dominar isso. Eu tenho medo também porque eu sempre soube que o flash congela a imagem, as crianças em movimento e, e eu nunca usei velocidades tão altas, de repente é isso também. Exato. Aqui o que acontece? A galera ensina os fotógrafos de forma errada. A galera quer resumir tudo. É tipo assim, fazer um bolo, como faz? Faz uma massa. Ah, agora eu sei fazer um bolo. Tipo assim, tá, peraí. Mas não é só como é que faz a massa? O que bota primeiro? Bota no forno primeiro? Entende? A galera Sim. acha que dá para simplificar a fotografia assim. Não dá. Então vamos lá, deixa eu te ajudar agora. Primeira coisa. Quando você vai fotografar, o lugar é claro, tá legal. Por onde você começa? Você coloca a sua câmera no olho, você olha para o fotômetro? Eu não vou muito no. Tá. Então, erro número 1. A gente tem que olhar o fotômetro. Tá? A gente só pode não olhar o fotômetro depois que você já manja tanto que você nem precisa mais olhar o fotômetro. Por exemplo, hoje eu posso pegar aqui a minha câmera, tá? A minha câmera aqui e chutar aqui uma abertura. Por exemplo, ó, vou chutar na sua frente, tá? Eu tô com ISO, eu vou baixar para ISO 500, vou fotografar em 2.5, tá? E vou aqui, ó, para fotografar esse celular aqui, tá? Vou chutar 125 de velocidade, tá? Um pouquinho mais, 160 de velocidade. Tá vendo que eu tirei essa configuração da minha cabeça? Uhum. Tá? Peguei minha câmera, ó, veja bem, peguei minha câmera, liguei. Defini um ISO aqui dentro da minha sala, 500, tá? Acabei de definir 2.5 e acabei de definir 160 de velocidade, sem olhar para o fotômetro. Só olhando para a luz que eu tenho aqui. Beleza? Agora eu vou vir aqui e vou clicar. Beleza? Cliquei, dá uma olhada, ó. Você vai começar a aparecer aqui, ó. Quase deu certo. Um pouquinho escuro. Mas se a gente olhar esse banquinho aqui, que é um banquinho branco, ele na verdade não é bem branco, ele é meio amareladinho, você vai ver que está fotometrado certinho. Então o que eu faria? Talvez o ideal seria clarear um pouquinho, tá? Meio ponto clareando teria perfeito a fotometria. Mas o que eu estou tentando te dizer? Eu já acertei a fotometria praticamente sem nem olhar para o fotômetro. Então o Kunz não precisa mais olhar para o fotômetro o tempo todo. Por que não? Porque o Kunz já tem ideia, já sabe a potência de luz que existe no lugar e já consegue quase acertar isso. Mas não é todo mundo que consegue, isso é muito treino. E se você não olhar o fotômetro, você não entender ele, você nunca vai aprender a fazer isso. É tipo tentar aprender a escrever sem nunca escrever. Não tem como. Ou tentar É que quando escrever. a gente usa o flash, a gente acaba Tá, não indo pelo fotômetro, perfeito. né? Segura que eu vou te explicar passo a passo para fazer isso agora, tá? Segura que vai ser pesado. Pega um papel e uma caneta na mão que vai ser pesado. Então, vamos lá. Olha só. Para pensar comigo. Então, primeira coisa, você tem que olhar para o fotômetro. Você tem que entender o fotômetro, tá? Fotômetro é um bichinho que parece difícil, mas ele é muito fácil de entender. Então, feito isso, quando você chegar num lugar para fotografar, você tem que olhar o fotômetro. Número 2, o flash fica ligado ou desligado? Obrigada. Desligado. Número 2, tem que deixar ele desligado. Por quê? Porque você não vai pensar no flash agora. Você vai pensar primeiro na sua câmera. Porque você não necessariamente precisa de flash. A fotografia não precisa de flash.
Às vezes precisamos de luz extra e aí precisamos do flash. Mas não necessariamente a gente precisa. Então, você vai deixar desligado o flash e vai fotometrar. Então, a primeira coisa que você vai fotometrar numa casa de festas é você pensa no quê? Na mesa do. Tá, não. Beleza. Você está num lugar, Não, definiu o lugar. Pensa na sua câmera agora. tá. Qual é que é a primeira coisa que você pensa na sua câmera? Não sei. Tá, vamos lá, tem problema. Estou aqui para te ajudar. A gente primeiro pensa no ISO. Não existe uma Tá. regra 100%, mas eu É estou que eu, te eu, passando. eu normalmente boto sempre. Eu vou regulando. O ISO, quase eu sempre uso mesmo. E aí eu vou regulando. Eu vou regulando na abertura, eu vario muito e eu acabo perdendo muita. Usando a abertura muito aberta, eu acabo perdendo muita foto e eu acabo não usando o que o meu equipamento tem. Porque daí eu aumento o ISO, minha câmera vai em um ISO muito bom, mas eu acho lindo foto com 2.2, alguma coisa assim, só que eu não uso porque eu perco muito foco. E a minha Tá, velocidade eu uso normalmente 200. tá, calma, calma. Vamos por partes. Vamos por partes, senão você vai misturar tudo. E é isso que você está fazendo na hora de fotografar. Você está misturando tudo. Então nós temos que dividir primeiro, tá bom? Então vamos lá. Primeiro o ISO. Então primeiro eu te aconselho a sempre que você chegar no lugar, olhar, definir o ISO. Que nem eu fiz agora, eu defini o ISO. Por quê? O ISO vai depender do lugar. Então se o lugar é muito claro, você precisa de um ISO mais baixo. Se o lugar é um pouco mais escuro, você precisa um ISO mais alto. Por que eu estou falando mais baixo, mais alto? Eu não estou falando números. Por que eu estou falando do número? Porque ISO alto e ISO baixo vai depender da sua câmera. Depender da minha câmera e depender da câmera das pessoas que estão nos assistindo. Então as pessoas querem dizer assim, ISO 800. Para umas pessoas, ISO 800 é baixo. Para outras pessoas, um ISO 800 é alto. Vai depender da câmera dele. É mais ou menos dizer assim, quanto 80 km por hora é rápido ou é devagar? Depende. Para um carro, é ok. Para mim andar de bicicleta ou a pé, cara, difícil eu conseguir 80 km por hora. Então, tudo depende sempre do seu equipamento. Qual é seu equipamento? É uma 6D. Uma 6D. Então tá, uma full frame, você pode ir para ISO bem tranquilo, 1000, 1600, tô certo? Até mais. Vai até mais. Até mais. Tá, perfeito. Então tá bom. Então você vai definir o ISO aí que você acha que é bom para fotografar. Número 2, você vai definir o quê? A abertura. Você faz ao contrário, mas eu vou te ensinar essa forma agora. Você define a abertura. Por quê? Você vai definir se você quer mais focado ou menos desfocado. Ou mais focado, com mais distância focal ou menos. Mais profundidade de campo ou menos. Desculpa, falei errado. Ou seja, se você vai querer a foto mais focada ou mais desfocada. Então vamos lá, vamos definir ela que você diz que você gosta, 2.5, mais ou menos. Então, para a gente ter uma fotografia com uma nitidez muito boa, 2.5 é uma nitidez absurdamente boa, né? Que lente é a que você mais usa? É a 50 1.4. Então tá bom, a 50.4, nossa, você pode tranquilamente fotografar aí com 2, 2.2, 2.5, tranquilamente. Então vamos falar 2.5. Aí vai sobrar velocidade para você fotografar. E a velocidade, então, você vai variar para deixar o fotômetro certinho e deixar a foto bem iluminada e deixar a foto nem muito clara nem muito escura. E eu te aconselho, ao fotografar crianças com uma 50mm, que você fotografe em velocidade maior que 200. Talvez até 400, talvez até 500, se você tiver iluminação para isso. Tá? Se tiver luz para isso. Por quê? Porque aí sim você vai congelar muito mais os movimentos das crianças sem precisar do flash. Então vamos lá, sem flash é isso. Mas Kunz, tá ficando escuro, eu preciso do flash. Agora você vai colocar o seu flash e vai ligar o seu flash. E agora você vai deixar o seu flash fazer luz, somente a luz que ele precisa, porque a sua câmera já está fotometrada para trazer o máximo de luz possível do ambiente. Então o que acontece? Olha o erro que você está cometendo. Você está fotografando uma abertura, por exemplo, f5.6 para garantir a nitidez e o foco, e aí faz com que o teu flash ferva e tenha que disparar muito forte. Exatamente. Por quê? Porque quem define a luz do flash é a abertura. Ou seja, é justamente a abertura que, se você quer trabalhar com flash, você deveria trabalhar com abertura menor. Porque ao trabalhar com uma abertura menor, né, ou maior, depende como a galera fala, mas vamos lá, f2.2, f2.5, você precisa de menos potência do flash. O flash só dá uma pitadinha e ele já traz bastante luz. Então, veja bem, a gente tem que entender esses processos, porque daí a gente consegue,
Quem define a luz do flash é a abertura. Então se eu fechar mais a abertura, meu flash tem que disparar mais forte. Se eu abrir mais a abertura, meu flash dispara mais fraco. Então, se você entendendo essa jogadinha, fica mais fácil para você. Só que primeiro você tem que fazer a câmera sem o flash e depois você utiliza o flash. Então, assim vai ser mais fácil. Bem mais fácil. Uma coisa depois da outra. Como fazer um bolo? Eu não sei a sequência de fazer um bolo, mas existe uma sequência, que nem tomar um banho. Tomar um banho, vou falar do banho que eu gosto. Tomar um banho, que é uma sequência, né? Eu sempre brinco que minha mãe me ensinou a lavar primeiro o rosto com sabonete e depois a bunda, não o contrário. Né? Ou seja, tem um roteirinho para tomar banho, né? Você entra no banho, você lava o cabelo, daí você lava o corpo, daí você seca, aí você sai do box, enfim. Tem um roteiro para isso. E para fotografar também tem um roteirinho. Também tem um roteirinho. E esse roteirinho que eu estou te passando é o roteiro que funciona para mim. E tenho certeza que vai funcionar para você. Então chegou, define o ISO, define a abertura, daí deixa a velocidade regular. Porque a velocidade é o que menos muda. Porque se você fotografar uma criança com velocidade 500 ou velocidade 2000, tem uma diferença? Sim. Qual? Não sei, eu nunca fotografei mais de 400, então eu acredito. Tá. Não sei se faz diferença. Então vamos lá. Não existe uma grande diferença. Se Não. fotografar uma criança, velocidade 500 ou 1000, 400 ou 1200, não vai mudar nada a fotografia. Porque já vai congelar mesmo assim. Agora, se você fotografar com f2.2 ou f5.6, muda bastante no resultado da foto, certo? Porque em 2.2 vai ter mais desfoque, em 5.6 vai ter menos desfoque. Então, o que acontece? Na abertura, muda o resultado da nossa fotografia muito mais do que na velocidade. A velocidade também muda, porque se a gente botar a velocidade muito baixa, vai borrar, também muda. Mas não muda menos do que na abertura. É isso que eu estou tentando te dizer. Então, ISO, que você vai mudar menos, você basicamente vai botar uma vez lá, você não precisa ficar mudando o ISO o tempo todo, não. Você vai colocar um ISO que está de boa, aí você define uma abertura, aí você define uma velocidade. E aí, se você ainda precisar de mais luz, você faz o quê? Liga o flash. E aí, beleza, aí já vai melhorar muito, porque você vai usar menos flash daí. Vai ficar aquelas fotografias com mais luz ambiente e um pouquinho de flash. Só que o que eu vejo às vezes é o quê? Que vocês usam, que tu explicou que é para botar para trás e para o lado, né? Isso, boa. Eu vou te explicar lá dentro do Poder da Autoria com mais calma isso, mas eu te aconselho você disparar ele para trás 45 graus e para o lado 45 graus. Então ele vai e ele volta, não vem de frente e nem de cima para baixo. Então isso vai te ajudar bastante. E dessa forma, você vai trazer o máximo de luz ambiente possível e o flash vai ser só um tapinha sempre, só um tapinha. Com essa dica que eu estou falando para você, você vai economizar muita pilha, você vai deixar de perder foto porque às vezes o flash não recarregou a tempo. Verdade. Então isso é muito massa. Eu chego a fazer 3 casamentos com o mesmo jogo de pilha. Por que isso? Porque a pilha do Kunz é boa? Não, é porque eu uso, quando preciso de flash, eu uso ele no mínimo que eu preciso. Porque eu trago o máximo de luz do ambiente que eu posso e eu só boto o flash para trazer o que eu ainda preciso, o extra. Tu entende? Então, essa é a grande sacada. Você precisa ir por partes. E de verdade, não mistura as coisas. Se você for por partes, vai te ajudar muito, Fabiano. Muito. Principalmente nesse começo de entender esses processos, sabe? Depois vira automático na sua cabeça. Mas se você seguir esse passo a passo, assim, bem receitinha de bolo que eu te dei agora, vai te ajudar bastante. Tá perfeito, já entendi. Tá? Beleza? Então, dito tudo isso, é isso que eu te aconselho sobre flash. Uou, essa foi mais uma Descomplicando. Eu espero de coração que você consiga pegar 1, 2, 3, 4 ideias, insights, sacadas para aplicar na sua fotografia. Se você gostou de verdade, dá um like, se inscreve no canal ou então me segue aí no Instagram, vai ser um prazer ter você cada dia mais perto de mim. E se você também quiser tirar suas dúvidas, descomplicar alguma coisa na sua fotografia, apareça comigo, 11 horas da manhã, no meu Instagram, solicita a sua participação e talvez, quem sabe, a gente não converse ao vivo e eu te ajude a dar o próximo passo na sua fotografia. Então, se você gostou, comentário, um like, tamo junto, até a próxima Descomplicando. Valeu!